Você pode sentar. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, a partir do verso 24 em diante. Colossenses capítulo 1, já está projetado aqui, a partir do verso 24. A igreja achou? Diz amém? A palavra do Senhor diz, na versão King James atualizada: agora me alegro, quem está falando é o apóstolo Paulo, dos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Vocês já devem ter percebido que eu sou fã do apóstolo Paulo. Nessa altura do campeonato, todo mundo já percebeu. E não tem como, não reverenciar de maneira especial esse, que é um dos maiores pregadores do Evangelho, plantadores de igreja e escritores de carta. Esse homem escreve cartas espetaculares, e aqui especialmente a igreja que se encontrava em Colosso, uma cidade grega. Ele jamais pisou nessa cidade. Paulo jamais entrou na cidade de Colosso ou conheceu pessoalmente aquelas pessoas que ali estavam, exceto uma delas chamada Epáfras. O apóstolo Paulo, no versículo de número 1, no capítulo 2, afirma isso, que ele desejava conhecer os irmãos que estavam na igreja de Colosso, e os irmãos que estavam na igreja de Laodiceia. Essa Laodiceia, a mesma igreja que foi admoestada por Jesus na carta, no Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia. Paulo, ele recebe informações dessa igreja muito animadoras. A igreja de Colosso era muito parecida com a Cristaltema. Na medida que eu for falando das qualidades, você vai identificar essa qualidade em nossa igreja. A palavra de Deus diz lá em Colossos, ou Colossenses, no capítulo 1 ainda, e no versículo 2, que Paulo está escrevendo juntamente com Timóteo, a irmãos que são santos e leais. Onde é que estão os santos aqui? Então é parecida com a nossa igreja. Onde estão os leais? Aqueles que são fiéis, aqueles que têm a lealdade. E essa igreja, ela tinha isso. Paulo, nos versículos posteriores, ele vai falar que é uma igreja fervorosa. Ele vai falar que aquela igreja é uma igreja amorosa, muito parecida com o que a gente vive aqui na Cristaltema. E mais à frente, ele vai relatar que nessa igreja começou a aparecer um problema. E que pode aparecer em qualquer igreja. E eu creio que sobre essa igreja, isso está repreendido no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Começou a aparecer falsos ensinadores, com falsas doutrinas, com falsas filosofias. E essas pessoas estavam ameaçando a conexão daquelas pessoas que era legítima com Cristo. Aquelas pessoas haviam se entregado verdadeiramente a Jesus, conheciam Jesus, porém falsos mestres começaram a se levantar naquela igreja. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses 2, versículo 8.
tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. No versículo de número 23, Paulo vai dizer: os regulamentos dessas pessoas, as regras dessas pessoas, têm aparência de sabedoria, sua religião é pretensa, sua humildade é falsa e a sua disciplina é rígida para com o corpo, mas ela não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Perceba, existe uma igreja extremamente dotada de qualidades como a nossa, fervorosa, amorosa, santa e leal, mas mesmo dotada de muitos predicados, o Senhor levanta um servo fiel como o apóstolo Paulo para continuar ensinando, orientando, admoestando uma igreja que já estava na presença de Deus. E eu quero falar sobre a sua vida. Você pode ser santo, e eu creio que você é. Você pode ser puro, e eu creio que você tem buscado cada vez mais pureza. Você pode ser amoroso, e eu tenho certeza que você é. Mas jamais feche seus ouvidos para aqueles que estão querendo ensinar a verdadeira palavra de Deus. Nunca é demais ouvir o Evangelho de Jesus. Nunca satura ouvir o Evangelho que fala de um Deus que se fez carne, habitou entre cada um de nós, sofreu cada uma de nossas dores, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e um dia retornará para buscar Cristo ao tema, em nome de Jesus. E todos aqueles que se encontrarem também santos, leais e irrepreensíveis na casa do Senhor. O mesmo Paulo, ele se preocupa com Colosso, mas ele se preocupa com Corinto. A Bíblia afirma que a igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais. Na antiguidade não existia uma igreja tão dotada de dons, talentos, virtudes espirituais como a de Corinto. Mas essa mesma igreja existiam vários problemas. Eu vou relatar um deles. No momento da ceia, por exemplo, chega aos ouvidos do apóstolo Paulo, através de um cidadão ou cidadã, não se sabe se essa pessoa é um homem ou uma mulher, o nome é Chloe. Vou conhecer essa pessoa quando a gente chegar no céu. Ela diz assim, essa pessoa: olha, durante a ceia, tem gente que está indo para encher o bucho. Durante a ceia, tem gente que está comendo antes dos outros. Durante a ceia, quem tem muito, come muito. E quem tem pouco, come pouco. Está tudo errado. Porque eu recebi do Senhor que vos ensinei. E aí ele começa a falar qual é o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Nessa mesma igreja, existiam dois homens, pai e filho, disputando a mesma mulher. Veja, uma igreja dotada de dons e com problemas significativos. Essa mesma igreja tinha dois irmãos que, ao ter uma determinada disputa, vamos chamar judicial, preferiram levar essa disputa para um tribunal pagão, ao invés do líder da igreja, para que pudesse resolver aquela situação. E Paulo vai dizer, olha, a gente precisa organizar tudo isso. Seja uma igreja dotada de valores predicados ou adjetivos positivos, ou seja, uma igreja dotada de vários problemas, como é a igreja de Corinto, ou como a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Absolutamente todos nós precisamos inclinar nossos corações e nossas mentes a entender o que o Senhor quer nos admoestar e o que o Senhor quer nos ensinar. Essa igreja de Colossos, ela era tão interessante que o seu líder, que é descrito por Paulo como Epáfras, o mesmo que havia relatado essa situação de falsos mestres
estarem querendo implementar vãs filosofias dentro da igreja, ele vai falar desse líder lá no capítulo de número 4, versículo 12. Olha, Epáfras, igreja, ou seja, o seu líder, que é também um servo de Cristo, vos envia saudações. Epáfras estava visitando Paulo na prisão. Ele está sempre guerreando por vós, em suas orações, para que, como crentes maduros, ou seja, era uma igreja madura e cheios de fé, continueis caminhando, firmes na prática de toda a vontade de Deus. Eu sou testemunha do quanto ele, Epáfras, se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Perceba bem, Deus levanta nos mais variados tempos da história da humanidade homens e mulheres de caráter para guiar a sua igreja. Sobre esse lugar, aprove ao Senhor levantar homens e mulheres, pastores e pastoras, para liderar essa igreja, não para uma guerra física, mas para uma guerra espiritual, que levará até os portões da morada eterna, chamada Jerusalém Celestial, e juntos seremos apresentados diante do Senhor, no momento em que Ele requerer que nós apresentemos as nossas mãos. Pastores, grande é a nossa responsabilidade. Deus colocou ela em nossas mãos. Líderes de pequenos grupos, Deus colocou esse pequeno grupo em sua mão, para que você pudesse guiá-los em ensinamento, em verdade e na palavra de Deus, que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Líderes de ministério, louvor, midianitas, os irmãos do Hope, os irmãos que estão nos kids, da dança, da cantina, qualquer que seja o ministério, Deus entregou um tesouro precioso em sua mão. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus. Segundo, pessoas para que você ajude na jornada até chegar a Sião Celestial. Fale para quem está do seu lado assim: se você tem qualidades, ou se você tem muitos defeitos, ainda assim, ouça a palavra do Senhor. Quantos estão disponíveis a ouvir essa voz? Está aqui alguém que tem muitos defeitos, inúmeros. Alguns deles, vocês talvez não conheçam, outros mais íntimos conhecem. Quem mais conhece é quem está mais perto, né? A minha esposa conhece praticamente 100% desses defeitos. Quanto mais perto da pessoa, mais a gente conhece os predicados negativos dessa pessoa, né? Tem uma música de um poeta brasileiro que diz: sei que suas qualidades cobrem seus... Essa é velha, viu? Essa é antiga demais. Mas sobre nós existe um defeito que foi lá atrás, e não foi de fabricação, não foi Deus. No Éden, por opção própria, o homem caiu. Só que o carpinteiro de Nazaré pegou o pau que estava torto e fez ele novo novamente. Esse sou eu e é você. No versículo de número 9, na carta de Paulo aos Colossenses, coloca aí na projeção, diz que diante desse motivo que está exposto, de ser uma igreja leal, santa, fervorosa, porém que está passando pelo perigo do levantamento de pessoas que são falsos ensinadores. E esse falso ensino é específico. Eles estão falando mal da divindade de Jesus. Esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos líderes e ensinadores estão dizendo basicamente o seguinte: Jesus não é Deus. Basicamente isso, diga misericórdia. Jesus não é Deus, é isso que eles estão dizendo. Aí Paulo vai dizer no versículo 9, que por esse motivo, bota aí a projeção, meu irmão, vai chegar. Também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, de pessoas que se levantaram para atacar a igreja, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios
do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo reconhece que apesar de ser uma igreja santa, leal, fervorosa e amorosa, aquela igreja estava passando por um grande perigo. E só há um jeito para um crente vencer um perigo tão danoso para a igreja, que é o perigo da falsa profecia, do falso ensinamento e do falso evangelho. O conhecimento da palavra, conforme está escrito no final do versículo. E esse conhecimento faz com que a igreja frutifique. Existe um grande jargão no meio evangélico que diz assim: só existe uma coisa que é capaz de destruir o povo de Deus. Está descrito lá no livro do profeta Oséias: falta de conhecimento. Levanta sua Bíblia na sua mão aí, seja o aplicativo, seja o celular. Eu quero dizer para você que você tem uma bomba na sua mão de conhecimento. Não se deixe enganar pelo falso conhecimento. Aqui você é verdadeiramente alimentado, ouve a palavra de Deus, recebe do Evangelho de Jesus que cura, salva, liberta. Mas nunca se teve tanto acesso à informação como nos dias atuais. E deixa eu falar para você, o que tem de besteira, heresia e bobagem sendo dita, travestida de evangelho, não é brincadeira. Voltemos para a fonte que tem águas doces, cristalinas, e ela é a palavra do Senhor. As fontes que têm se apresentado nos dias atuais são de águas rotas, sujas, imundas. Algumas até parecem ser o Evangelho de Jesus, mas não passam de coisas travestidas do Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho pede renúncia. Você pode dizer amém? Essa história de Evangelho que vinde como estás e continua a si mesmo é balela, meu irmão. Essa história de evangelho pode tudo, é conversa mole, meu irmão, não entra nessa. O evangelho pede perdão, renúncia, vida no altar e presença doce e gloriosa de Jesus. Eu já falei aqui, existe um evangelho que parece que é o evangelho lua de cristal da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E não é assim que o evangelho funciona. Tudo que eu quiser, eu peço ao Senhor em sabedoria. E se for da vontade dEle, aplicada a nossa verdade no altar, aí sim vai acontecer. Diga para quem está do seu lado, não pratique o evangelho lua de cristal. Diga assim, está repreendido. Eu nada contra a Xuxa não, viu? Esse negócio de disco ao contrário, nem sei como é que funciona. Não tem nenhum problema com ela. Assistia TV Xuxa, eu sou de TV Xuxa para frente, viu, pastora? Não sou do show da Xuxa, não. Show da Xuxa é Lamartine, pastor Leandro, essa turma aí, né? Oi, a nave, eu não caberia na nave. De jeito nenhum. Para começar, nem gosto, mas enfim, vamos embora. Oi? É, rapaz, tá brincando, né? Eu sou dessa época de desenho animado, essas coisas. Trocaram tudo, né? Agora nem desenho a gente pode ver mais. Mas tá bom. Então deixa esse evangelho lua de cristal de lado. O evangelho verdadeiro produz transformação de vida. Olha para quem está do seu lado aí, uma vida transformada pelo evangelho de Jesus. Alguém que estava caminhando a passos largos para o inferno. Jesus fez um grande milagre, pastora Carmen. E essa pessoa que andava para o inferno, agora ainda que em passos curtos, lentos, devagar, vai chegar em Sião. Sabe por que é lento e devagar? Porque é estreito, irmão. Eu nem sei se esse corpinho passa. Sabe o que vai acontecer? Novo corpo glorioso. Aí eu estou imaginando esse novo corpo glorioso. A aparência de 72 quilos. Barba ruiva continuando. Cabelo organizado. Que nem o de Arnaldo.
chegando no céu e dizendo: só tu és santo, Jesus. Eu estou imaginando, pastor Leandro, uma pessoa que viveu durante toda a vida com alguma deficiência no corpo, chegando nos céus de glória, recebendo um corpo glorioso e pulando na presença de Jesus. Agora eu posso pular. Eu vi um ceguinho pregando e ele dizia assim: rapaz, Deus me fez cego e eu sou tão feliz com isso. Sabe por quê? A primeira coisa que eu vou ver na minha frente, a primeira pessoa que eu vou ver na minha frente é Jesus. E que bom que a gente vai receber, porque nem essa carne nojenta merece subir aos céus, mas o nosso espírito habitará junto com o Pai das luzes. Sabe o que acontece quando se soma uma liderança madura como a de Epáfras e a dessa igreja? Sabe o que acontece quando se junta com Paulo, que está ensinando o evangelho, repreendendo os falsos mestres? Sabe o que acontece quando junta com a igreja fervorosa, amorosa, leal e santa? É o resultado do que acontece e é demonstrado no versículo 10 ao 12. Chega lá? Versículo 10 ao 12. Tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Verso 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O que aconteceu com Colossenses vai acontecer conosco. Escute só, a igreja que vive debaixo de uma liderança verdadeiramente abençoada, que vive ouvindo a verdade do evangelho, é santa, leal, amorosa e fervorosa, vive de modo digno. Eu vou repetir para você: vive de modo digno. Toda a indignidade sai hoje em nome de Jesus. A igreja que vive dessa forma agrada plenamente ao Senhor. A igreja que vive dessa forma frutifica em toda boa obra. Se o teu PG agrada ao Senhor, ele vai frutificar. Se teu trabalho agrada ao Senhor, ele vai frutificar. Você pode dar glória a Deus? Vou permitir que a voz fale hoje não, pastor. A igreja, ela passa a crescer no conhecimento de Deus. Ela é fortalecida com todo o poder de Deus. Ela passa a ter constância e firmeza no ânimo. E ela é agradecida a Deus, porque ela é herdeira do trono do Senhor. Onde estão os gratos ao Senhor aqui? Sejam uma igreja com qualidade, seja uma igreja com defeitos, que possamos entender que o nosso Deus quer tratar dos nossos corações à luz da santa palavra. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Ele, quem? Cristo. Paulo vai começar a falar contra aquela heresia que surgiu, que dizia que Cristo não era Deus. Ele começa a dizer: ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do sangue de Jesus. Isto é, o perdão de alguns pecados, não, de todos os pecados. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou do original grego metisteme, nos transpôs, ou seja, passou por cima de nós e levou para o reino do Filho do seu amor. O caminho que a gente andava, vivia, era um caminho tortuoso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que depois da morte, segue-se o juízo. Ora, a equação fecha redondinha. Pecado, morte, morte, juízo. O juízo de quem morreu em pecado, inferno. Mas Ele nos transportou. Mas Ele passou por cima de nós,
mas ele foi elevado num madeiro. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Diga para quem está do seu lado assim: você andava num caminho de trevas, mas o próprio Jesus te transportou para o reino dele. Quantos podem glorificar o Senhor? O próprio Jesus passou por cima e hoje nós temos acesso ao trono da graça. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e hoje a gente pode se achegar na mesa dos santos e dizer: Senhor, a gente vai sentar mais um mês, porque eu venci apesar das aflições que se apresentaram. Um dia eu partirei dessa terra, sentarei na mesa que está preparada desde a fundação do mundo e habitarei nos teus braços. Isso é glorioso demais. Nenhum de nós, escute bem, poderia salvar nós mesmos. Você teria força para isso? Jesus entrou na frente. Jesus nos resgatou. Deixa eu dizer 3 observações para você diante dessa verdade. Seja tendo qualidades ou defeitos, saiba que quem te resgatou tem nome e sobrenome. O nome dele é Jesus Cristo. Segundo, nem todo mundo ou nem toda igreja é 100% boa ou 100% má. Apesar que parece que tem algumas igrejas que são 200% má. Não vem ao caso agora. Aqui mesmo, nós nos classificamos como o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Terceiro, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Porque na hora que você pisar o pé, ela deixa de ser perfeita. Você entendeu isso? Por quê? Porque você é imperfeito, meu irmão. Eu sou imperfeito. Nenhum de nós tem essa perfeição. Mas o chamado do Senhor é para uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu creio sobre a sua vida e declaro: se você é santo, você vai ser ainda mais santo. Quem é limpo, diz o apóstolo Paulo, limpe-se mais. Quem é sujo, diz o mesmo apóstolo Paulo, suje-se mais. Não tem meio termo. Vós, diz em João no capítulo 15, quando Jesus fala da videira verdadeira, já estáis limpos pela palavra de Jesus. Essa palavra habita em você. Vós já estáis limpos. E agora você vai se limpar cada vez mais. E para que reino é esse? Que Cristo é esse? Que está sendo atacado. E às vezes a gente pensa assim: eu sou bom demais para ser atacado. Cristo foi atacado. Cristo levou o nome, tudo que você imaginar. Em algum momento os fariseus disseram assim: olha, ele faz milagres em nome de Beelzebu. Aí Jesus olha para eles: ô raça de víboras. Só tratava com adjetivo pesadinho Jesus, né? Vocês estão blasfemando contra o Espírito, afirmando que eu vim do diabo. O meu reino não é nessa terra. O meu reino é celeste. Mas ainda assim eu me fiz carne. Habitei entre vocês. Sofri como vocês. Vocês não reconhecem. Vocês não entendem. Mas existe um povo que 2000 anos depois, sem ter me visto, vai glorificar o meu nome. E sabe qual é a nossa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. O tema da passagem de hoje. Um dia, nós que não vimos, veremos face a face. Pessoas que tiveram a oportunidade de ver, talvez de tocar, ouvir Jesus, não creram nele. 2000 anos depois estamos aqui reunidos, dizendo que ele é vivo, que ele é santo e um dia retornará. Do versículo 15 ao 18, Paulo vai falar quem é esse Cristo que está sendo atacado. E se Cristo foi atacado, a gente também vai ser atacado. O próprio apóstolo Paulo atacou Jesus. Lá em Atos, no capítulo 9, Jesus chega nele e dá uma lição de eclesiologia, ou seja,
de igreja para Paulo, dizendo assim: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que é que Cristo não falou: Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Deus está dizendo assim: olha, ao perseguir aqueles que são meus filhos, é o mesmo que está me perseguindo. Fazer mal a um dos meus filhos é o mesmo que está fazendo mal a mim. Do contrário, se você fizer qualquer coisa em benefício desses pequeninos, é o mesmo que está fazendo a mim também. Por isso essa igreja é generosa. Por isso essa igreja se posiciona em favor do órfão e da viúva. A verdadeira religião, descrita por Tiago, irmão de Jesus. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não dar ouvidos às vãs filosofias. Tiago está só repetindo o que Paulo já afirmou. Quem é esse Jesus? Do versículo 15 ao 18, não precisa projetar. Ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Você é criador ou criatura? Criatura. Você foi criado por esse Jesus. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, que é o nosso... Nossa alma é o nosso intelecto e o nosso espírito. Ele criou tronos, dominações, poderes e governos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tem um louvor que diz como? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode declarar isso? Porque dele, por Ele, para Ele são. Vai declarando isso. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que é que eu passo tribulação? Porque dele. E por que é que tanta aflição? É por Ele. E para quem é que eu vivo? É para Ele. A Ele a glória. Paulo está ensinando sobre esse Cristo. Adore. A Ele a glória para sempre. Amém. Declare isso mais uma vez. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Amém. Ele existe antes de tudo que existe. Nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça da igreja. Ele foi o primogênito entre os que ressuscitaram. Escute bem, Lázaro ressuscitou, sim ou não? Mas ele voltou a morrer. A filha de Jairo ressuscitou, sim ou não? Mas ela voltou a morrer. Mas Jesus é o primogênito dos ressurretos. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu e você morrermos, Ele já inaugurou o vivo caminho. E em algum momento, Patrick, a gente vai ressuscitar também. Porque se Ele é o primogênito, isso vai nos alcançar. Eu não sei se eu vou ser ressurreto ou em vida vou ser arrebatado. Eu só sei que eu e você estaremos lá nos céus de glória. Esse é o Cristo ensinado
por Paulo diante dos falsos mestres. No versículo 19 ao 22, eu estou quase acabando. Diz qual é o propósito desse Cristo na terra. No capítulo de número 1, versículo 19. Diz, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Diz também que por intermédio dele nós somos reconciliados. E ele reconciliou não só a nós, mas todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Verso 21. E a vós outros também, que no passado eram estranhos, inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticavam. Paulo está dizendo, olha, o pessoal está atacando um Cristo aí, que fez tudo isso aí por vós. Vocês eram desconhecidos, estranhos, separados do amor de Cristo, mas Ele veio e sofreu todas as vossas dores. Prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, lança transpassada no tórax, chibatadas aos montes. Diga para quem está do seu lado, foi por você. Você pode glorificar o Senhor. E tudo isso para reconciliar, religar você a Deus. Nós estávamos distantes, meus irmãos, do Senhor. Nós estávamos longe, já falei. Nenhum de nós poderia salvar a nós mesmos. Mas Ele cumpriu o seu propósito. No versículo de número 24, coloca aí, minha irmã. A palavra do Senhor diz que agora Paulo se alegra nos seus sofrimentos de Paulo. Paulo está preso, viu? Paulo está preso quando está escrevendo. E ele está dizendo assim, eu me alegro. Já imagina os caras dentro do Aníbal Bruno dizendo, eu estou alegre. Né? E ele está preso porque pregou o evangelho. Injustamente, então. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Chegará um tempo, não sei se agora, mas que uma grande perseguição se levantará contra a igreja no Brasil. E pastor Lama, eu acho que a gente está precisando. Pastor Leandro, eu acho que a gente está precisando. Que bom que a gente tem liberdade de culto. Que bom que a gente tem liberdade religiosa. Mas me parece que essa liberdade, em alguns lugares, virou legalidade para libertinagem, para meninice, para surrupiar os bens dos outros. Mas eu creio que um dia se levantará essa grande tribulação, essa grande perseguição sobre os crentes. Mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ainda que privados de liberdade, como o apóstolo Paulo estava, somente por pregar o evangelho, ainda assim vão dizer, eu me alegro. Os meus sofrimentos servirão de testemunho para que vidas se rendam no altar. Que gozemos dessa liberdade enquanto ela ainda existe. Se você pesquisar no Google, você vai ver aqui no nosso continente mesmo, países como a Venezuela, onde a liberdade de culto não é permitida, como a Coreia do Norte, como os países que acreditam no Islã. Na Europa, já falei isso aqui, está sendo varrida por uma grande onda de ateísmo e de islamismo. Se você for lá, e eu creio que você vai estar lá nas próximas férias. Eu vou repetir. Você vai estar lá nas próximas férias. Você visita uma igreja e chore com eles. Vazia. Sem ninguém. Mas eu creio que Deus está levantando homens e mulheres para pregar o verdadeiro evangelho. Seja em Colossos, Corinto, Maranguapium ou em Paris. O verdadeiro evangelho só muda de língua,
mas a verdade permanece a mesma. Nos versículos 25 e 26, Paulo relembra que aquele povo, e isso serve para a gente também, estava distante de Deus. Que os mistérios de Deus, coloca aí o versículo 24 e 25. Olha o que diz. Que ele se tornou servo de acordo com a convocação de Deus, que foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Verso 24, o anterior. Não, esse mesmo, 26. Olha o que ele diz. O mistério estava oculto durante séculos e gerações, mas agora ele foi revelado. Meu irmão, servir Jesus hoje em dia é fácil demais. Imagina, naquela época não tinha tablet e não tinha livro, não. Aquele povo estava conhecendo diretamente do apóstolo Paulo sobre a verdade de Jesus. E que bom que eu e você tem essa liberdade e que a gente possa usufruir bem dessa liberdade. E eu encerro com o que está escrito lá no versículo de número 27, pedindo para que você fique de pé. Paulo diz assim: eu sofri por causa do evangelho, anunciei aquilo que estava oculto, a quem Deus, entre os que não são judeus, eu não sou judeu. Você é judeu? Não, então isso é para a gente. Aprove e dá a conhecer as riquezas da glória deste ministério. Vou repetir assim: as riquezas da tua casa, as riquezas da Cristo é o tema, as riquezas do teu ministério, as riquezas do teu trabalho. Sabe qual é a grande riqueza? Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, Cristo está entre nós. Quando eu ia na missa, o padre dizia assim: o Senhor esteja convosco. Aí todo mundo respondia: Ele está no meio de nós. Mas é verdade. Cristo está em nosso meio verdadeiramente. A gente não acredita, como nossos queridos amigos e irmãos, que o pão é verdadeiramente o corpo de Jesus. A gente acredita que ele simboliza Jesus. A gente não acredita que o cálice é verdadeiramente o sangue de Jesus, mas a gente acredita que é um símbolo de Jesus. Mas, pastora Débora, diga a verdade, para que um símbolo, se a gente tem a presença dele de verdade aqui? Cristo em vós, Cristo em nós. Você pode dizer isso? Cristo em nós, existe esperança. Cristo em nós, o que estava morto reviveu. Cristo em nós, o que estava perdido foi achado. Cristo em nós, o que andava em trevas, agora caminha para a luz. Cristo em nós, quem estava desesperado, agora pode voltar a sonhar. Cristo em nós, quem estava distante, agora é chamado de filho. E se nessa terra a gente não tiver nenhuma glória, nenhum carrinho velho para a gente andar, ou emprego, eu creio que Deus pode suprir tudo, amém? Mas se a gente não tiver nenhuma glória, já pensasse isso? Cristo em vós, a esperança no porvir. O momento pode ser até de aflição, mas eu creio que se Cristo está em Colossos, eu creio que se Cristo está na Cristo é o tema, a gente tem direito a ter um sentimento muito bonito.
esperança. Diga para quem está do seu lado: alimente a sua esperança. Volte a sonhar. Alimente o seu ministério. Alimente o seu trabalho. Alimente a sua família. Diga assim para ele: sabe por quê? Sabe por quê? Porque Cristo está em você. Que Deus te abençoe.